Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Leonardo Teixeira, estou aqui a convite da professora Carla e desde já agradeço por este convite para discutirmos um pouco e abordarmos e refletirmos acerca da repressão estatal aos povos indígenas durante a ditadura empresarial militar, né? É nesse sentido em que irei trazer à discussão um pouco da abordagem da justiça de transição nesse período da repressão estatal, bem como uma análise acerca do como foi visto certas repressões estatais durante o próprio regime militar que se dá por meio do relatório Figueiredo. E nesse sentido eu vou trazer essa análise mais geral do que foi essas violações e qual a possível análise acerca dessas relações e de um controle penal e de um sistema penal que teve um papel significativo no controle e na subjugação social e indígena no período e no espaço territorial em que se encontravam. Pois bem, a Comissão Nacional da Verdade ela vai ser instalada em 2012, como muitos já sabem, e ela vai produzir vários relatórios e que vai ser condensado nos relatórios finais da Comissão Nacional da Verdade, com 3 volumes, mas o que nos interessa aqui é apenas um tópico específico desse relatório do volume 2, que é o relatório de violações dos direitos indígenas pela ditadura empresarial militar. Eu não lembro bem se é esse nome, mas é nesse sentido que vai os termos do relatório. E ao analisar o que se trata das violações, a análise ela parte de um período inclusive anterior ao golpe de 64 e ela se dá por meio da análise antecedente, que também faz parte do relatório Figueiredo, né? E é o relatório Figueiredo que vai dar corpo ao relatório da Comissão Nacional da Verdade, como forma de comprovação e de deslinde de como se deu as violações dentro do sistema de proteção ao índio, como se deu nas relações sociais e nas relações de conflito, as violações e processos de genocídio, os processos etnicidários e os demais processos que causariam graves violações às comunidades às comunidades e aos povos indígenas. O relatório da Comissão Nacional da Verdade vai trazer essa discussão e vai trazer o indígena, isso que é essencial no próprio relatório, que é a figura do índio como inimigo virtual do Estado brasileiro no regime militar. O índio ele vai ser sempre uma questão de assunto de segurança nacional. O indígena, aquele que tem que ser olhado com olhar de desconfiança, inclusive é onde o aparato estatal também estará presente para controle e para observar possíveis movimentações que possam caracterizar rebeliões ou práticas subversivas contra a ordem. É com essa concepção de inimigo virtual que, por exemplo, as fronteiras nacionais, e onde nessas fronteiras nacionais tem indígenas, sempre vai ter um olhar de desconfiança, né? Se por um lado se podia uma vez, durante a colônia, o império brasileiro, falar que o indígena era protetor das fronteiras nacionais, devido inclusive ao mito da mistura das 3 raças, né, na luta contra os irlandeses, né, a união do branco, do negro e do indígena na expulsão dos holandeses. Vão se ter aqui, já durante o regime militar, um olhar de desconfiança em que o indígena ele é em potencial um perigo para a segurança nacional do porquê ele quer terras indígenas nas fronteiras, né? E de que eles podem ser enganados, sempre um olhar de
o indígena a ser tutelado e o indígena por ser inocente, né? Ele não tem a malícia do branco. Então é a partir dessa figura e da figura de que o indígena ele é incapaz de tomar suas próprias decisões, e é uma discussão bem grande que tem sobre a tutela indígena, mas aqui não faremos, é de que o ser indígena nesse período, ele é, como sempre foi desde a colônia, sujeito e subjugado a um processo de assimilação / integração à comunhão nacional, né? O indígena ele vai ter que falar uma mesma língua, professar uma mesma fé e viver sob os modos e costumes dos brancos, né? dos ditos civilizados. Partindo dessa ideia de que o indígena ele terá de ser tutelado, e é com isso, por exemplo, que se baseia a discussão sobre a criação, inclusive, do sistema de proteção ao índio. E para além dessa questão, o relatório ele vai trazer e dimensionar também as inúmeras violações e das mais diversas formas de como se deu durante o regime militar. E aqui vou citar alguns para contextualizá-los, mas não vou estender dentro dessa discussão, porque eu pretendo adentrar dentro da discussão em específico da prisão Krenak e da guarda rural indígena, por fazer uma ligação mais com o objeto do curso, né, de um controle penal. Então, a questão das violações, elas vão ser fundamentais para a efetivação daquela ideia do progresso e do desenvolvimento, né? Mas sempre com questionamento: progresso e desenvolvimento para quem e para quê, né? Essa questão vai ser fundamental para poder compreender que as violações cometidas eram sempre em nome do progresso e desenvolvimento, como eu já disse, e que elas vão se dar das mais diversas formas, desde práticas de realização do contato, que era uma política inclusive adotada à época pelo Sistema de Proteção ao Índio e posteriormente pela Fundação Nacional do Índio, de uma política de contato em que, inclusive, quando não preparado devidamente, corria-se o risco de levar contaminação, doenças aos povos indígenas, que, inclusive, quando era feita de forma omissa, essas violações geravam uma dizimação, geravam mortes em massa de etnias e grupos específicos. Algo que foi muito comum à prática, inclusive em uma política que, infelizmente, hoje, ano passado, após anos, né, desde a redemocratização, foi abandonado e ameaça-se a voltar, né, em nome de levar a paz, em nome de levar a civilização, né. O processo genocidário ele vai ter uma característica nesse período fundamental, porque vai surgir no contexto internacional essa concepção de genocídio e, posteriormente, mais à frente, a concepção de etnocídio, né? Mas até esse período era a concepção de genocídio. E vai ser fundamental porque o Brasil vai ser alvo de muitas críticas internacionais, já que a imprensa nacional estava calada, mas de certa forma ela contribuía para a denúncia de alguns casos de violações contra as populações indígenas. E a imprensa internacional, junto com grupos de direitos humanos ou ativistas, vão realizar denúncias acerca de certas práticas de violações dentro das comunidades indígenas. Contudo, não vai ser suficiente para evitar o saldo final do que significou essas violações às populações indígenas. Um saldo que é pouquíssimo lembrado, que é de 7 a 8 mil indígenas mortos durante o período da ditadura militar, né? E como eu disse, é pouquíssimo lembrado quando se trata e se fala de relatório da Comissão Nacional da Verdade.
As violações, desde o relatório da Comissão Nacional da Verdade e desde o relatório Figueiredo, eles vão trazer diversos tipos de violações. Contudo, os dois relatórios, o Figueiredo e o da CNV, eles se diferenciam em dois aspectos. O relatório Figueiredo, que foi o primeiro, que foi feito em 1967 a partir de uma comissão de inquérito presidida por Jader Figueiredo, ele vai ter a função e a primazia de fazer uma investigação acerca dos crimes cometidos contra a administração pública. A função simples de se entender da comissão de inquérito de 67 era moralizar a administração pública, só que com essa moralização da administração pública, ele se dava diretamente com algumas violações de direitos humanos cometidos pelos funcionários públicos, mas não só por estes, né? Mas também em razão do conflito fundiário que se dava também entre os indígenas e os não indígenas, pelos latifundiários no caso, né? E é com essa cenário, muitas vezes, que o relatório Figueiredo ele vai se lidar com práticas sádicas, e é só nestes momentos, em regra, que o relatório Figueiredo vai ter que, a comissão de inquérito vai ter que lidar diretamente. Falou assim, isso não dá, né? Mas não que a época, em 67, que a comissão de inquérito fosse contra algumas práticas, inclusive de tortura. Jader Figueiredo, na comissão parlamentar de inquérito, se eu não me engano, 67 também, ou 66, não me recordo bem. Até porque as investigações tiveram um curto período de tempo, devido a alguns escândalos que se teve, e inclusive a morte de Jader Figueiredo. Então é nessa CPI que vai se investigar, que vai se tomar o depoimento de Jader Figueiredo. Ele vai dizer que certas práticas eram inclusive boas para que o indígena fosse aculturado. Então era louvável, por exemplo, prisões, né? Eram práticas inclusive defendidas. O sentido, como reitera aqui, da comissão de 67, era de moralizar a administração pública, nunca foi de analisar violações de direitos humanos. Essas violações contra os povos indígenas foram consequência do trabalho moralizante. E isso é fundamental para a compreensão posteriormente e da compreensão da totalidade do relatório Figueiredo, né? Porque o relatório Figueiredo ele em média 7.000, 8.000 páginas. E é fundamental para compreender o relatório porque 70% dos crimes contidos dentro do relatório Figueiredo, eles são crimes contra a administração pública. Só os outros 30% que se refere a crimes contra a violação ou violação dos direitos indígenas. Dos mais diversos tipos de crimes foram cometidos e são vistos no relatório Figueiredo. Desde tortura no tronco, que é a trituração do tornozelo dos indígenas, tronco no suplício, suplício no tronco, né, que é a questão da chicoteada, o uso do anjinho, né, o uso de meios um tanto quanto não higiênicos, né, que seria jogar alguns indígenas em fossos de excrementos, uma prática que, inclusive, além do tronco, do anjinho, que, por exemplo, a palmatória também, que são todas ferramentas que foram herdadas de um período colonial e ainda em pleno uso dentro dos povos indígenas. E outras violações que são contidas no relatório, e que muitas vezes não vão ter esse nome, mas outros nomes mais eufemistas, né? É a prática do estupro como uma prática, muitas vezes, que ocorriam com frequência dentro dos aldeamentos, não pelos indígenas, né, mas pelos brancos, pelos servidores públicos. E, além disso, a mão de obra era algo fundamental para, e o controle para essa mão de obra, para o uso dessa mão de obra, era fundamental nesse período da ditadura militar. Primeiro porque,
quando a mão de obra ela não era o trabalho, ele não era uma forma de castigo por desobediência à autoridade do chefe da inspetoria ou chefe do posto indígena, ele vai se dar como forma de escravidão ou serventia dentro de alguns postos, né? E esse trabalho escravizado ou servil, a depender do caso, que muitas vezes há uma mistura dos dois, é um trabalho que é oferecido pelo sistema de proteção ao índio, aos fazendeiros, para que os índios trabalhassem nas terras arrendadas e, enfim, fosse uma mão de obra barata ou até mesmo gratuita, né? Era isso que era visto, ou a mão de obra gratuita na exploração e no uso, no uso da terra. Outras práticas muito comuns que vão ser usadas é as remoções forçadas e o uso de aldeamentos. Eu não vou mais adentrar dentro de especificidades, eu trouxe alguns elementos e que são elementos essenciais para essa compreensão de que as violações se deram de múltiplas formas, não foi um único meio, mas só do trabalho, mas também sempre no viés de tutela, de castigo e de uso da mão de obra, nesse complexo modo, talvez ainda na época, né, desse complexo modo de permanentes práticas coloniais ainda presentes, às vezes elas muito ressignificadas e sofisticadas em seus usos, e vão ser fundamentais para aquilo que se tinha compreensão enquanto prática de aculturação, né? Do assimilacionismo ou integracionismo, a depender do momento, isso muda de nome por se desenvolver por novas formas e por novas ressignificações. Então, todo esse complexo de práticas, ela vai se dar muitas vezes em nome do progresso para desenvolvimento nacional, como no período de marcha para o oeste, né, a desbravatura da Amazônia e a ocupação das terras vazias, ou, por exemplo, a Transamazônica, né, que levou a dizimação de centenas de indígenas com a abertura e com os conflitos existentes, mas não só a dizimação pelos conflitos, mas pelas doenças carregadas pelos brancos, como eu já disse, né? E que não estavam preparados com médicos ou com medicações, e quando eram chamados não chegavam a tempo, e que não era tempo suficiente para acudir, né, esses grupos que estavam em extremo estado de vulnerabilidade. A questão do controle penal, ele vai estar mais presente e de forma substancial em dois momentos, que esses dois momentos costumam ser quase no início da ditadura, em 69 e 70, e o outro perdurou por uns 10 anos ainda, que o primeiro, que eu me refiro ao GRIM, né, a GRIM, aliás, que é a Guarda Rural Indígena, e ao segundo me refiro, que teve início em 69 também, 70, se não me engano, e vai até 79 com a enchente do Rio Doce, que destruiu as estruturas daquilo que é chamado, daquilo que é a prisão Krenak, e que é chamado de forma eufemista como reformatório Krenak. Esses dois elementos são essenciais para a compreensão de um controle penal que é instaurado e usado como forma de subjugação e evitar possíveis práticas de insurreições ou possíveis práticas de levantes contra as ordens dadas pelos chefes das inspetorias ou contra ordens dadas pelo SPI e evitar as rebeliões, né? Tanto a GRIM quanto a prisão Krenak, eles vão ter em similaridade essas duas questões, né? A GRIM, por esse caráter de formação de soldados indígenas para lidar com indígenas e intermediar a relação indígenas e brancos. Isso vai ser fundamental e necessário para os militares, né,
por ter alguém que representasse eles que fosse indígena naquele espaço, e porque a função dos militares nesse quesito era tornar os indígenas soldados brancos, né? Com ensinamentos de práticas de tortura, com o uso da lei da ordem, o ensinamento da lei da ordem para esses soldados indígenas e a lei da ordem dentro das tribos. A GRIM não vai durar por muito tempo, ele vai acabar desde logo devido às proporções que se tomam as violações pela parte dos soldados e pelos conflitos que vão ter com a comunidade não indígena, porque envolvia práticas de conflitos, né? Ou não só práticas de conflitos, mas também a prisão de brancos, muitas vezes feitos pela GRIM, de que por coisas banais como dar bebida alcoólica ou chamar algum indígena para festa, muitas vezes não tendo alguma autorização para isso e acaba fazendo, então castigava os brancos ou castigava um indígena por ter bebido, né? Então eram todas práticas realizadas que a GRIM usava como forma de controle seu poder para estabelecimento de uma lei e ordem dentro das comunidades indígenas, né? E em um segundo momento, que é a prisão Krenak, que ela é mais, vamos dizer assim, ela é mais visível esse controle penal, porque antes da prisão Krenak, o que existia prisões, mas não eram prisões institucionalizadas e legais, como se tornou a prisão Krenak. Se tornou legal porque ganhou o nome de reformatória, né? Porque se fosse prisão, certamente nunca teria sido legal. Mas em prática era uma prisão. Então as prisões existiam e era como forma de controle contra insurreições, mas só que na ditadura militar ela vai ganhar outra proporção, sobretudo com a prisão Krenak, que era para controle social e controle da comunidade, porque a prisão Krenak ela da região perto de Governador Valadares, acho que é Redenção, na região de Redenção, em Minas Gerais, perto de Governador Valadares, em que a instalação da prisão por meio de uma indenização do presidente da FUNAI, presidente do Sistema de Proteção ao Índio, que era Os Campos, a sua criação vai se dar dentro de uma comunidade indígena, a comunidade Krenak. E por que ela vai ser importante? E por que eu destaco a comunidade Krenak toda nessa discussão? Porque ela vai ser alvo constante dessa política de dizimação e vai estar sempre sob o julgo e controle do sistema penal, né? Do sistema de controle. Que inclusive para sair da aldeia tinha que pedir autorização. E se não chegasse na hora certa, era preso. Apesar da prisão não poderia ser de 5 anos, não havia julgamentos e eram feitas de forma arbitrária, muitas vezes sem registros, o que deixava as pessoas presas por tempos, às vezes até mesmo, eu não sei dizer se era superior a 5 anos, mas que eram prisões que se mantinham de formas irregulares e de formas indeterminadas. Pois bem, a prisão Krenak ela vai ter um âmbito nacional em todo esse processo, né, de receber várias etnias dentro da prisão, mas ela também vai manter os indígenas Krenaks presos dentro de suas próprias terras. E isso vai ganhar uma proporção que um servidor à época, se não me engano, Rafael Borges, não lembro agora, é um servidor que já era da FUNAI, ele vai fazer um relato, e isso é trago no livro do Rubens Valente, Entre os Fuzis e as Flechas, em que ele vai falar que o que aconteceu com os Krenaks se assemelha, na verdade ele não usa Krenak, ele usa botocudos, e eu já explico por quê. Se assemelha ao campo de concentração nazista da Alemanha, que é o que se tem com a prisão Krenak, né? E por que o que tem a ver com os botocudos com isso? Os botocudos eram indígenas guerreiros
do século XVIII e século XIX e que foram constantemente, devido a esse caráter guerreiro dos indígenas, né, eles foram constantemente combatidos pelas guerras justas durante a época da colônia e império, com diversas expedições de cartas régias para que fossem escravizados, que fossem torturados ou que fossem assassinados nessas guerras justas, né? E é com isso que os botocudos vão ser a cada vez mais dizimados do solo brasileiro. E que a última descendência dos botocudos serão os Krenaques. E os Krenaques, até antes do início da ditadura militar, eles já eram poucos e eles se situavam em um território. Posteriormente, eles foram removidos do seu território para um outro território que vai ser a prisão Krenak, antes da construção dela. E lá eles vão ser forçados, muitos vão se dissipar, porque era uma terra meio inóspita, né? Muito chuvosa, fria, em que eles não estavam acostumados. E os que ficaram vão ser presos dentro da prisão Krenak e depois, com o fim da prisão, vão ser removidos para outra terra. Então, no final, o que esse servidor da FUNAI vai falar é que sobrou entre média 10 e 15, né, indígenas Krenaks, e que isso se assemelharia ao que foi feito com eles, até porque eles estavam dentro da prisão Krenak, era que se assemelharia a campos de concentração. A prisão Krenak não durou muito, como eu falei, porque seu fim se deu por conta da enchente no Rio Doce, mas foi tempo suficiente para trazer um grande estrago. E eu vou trazer aqui, ler um trecho que o Rubens Valente ele trouxe no livro dele, acerca dessas consequências das marcas até hoje feitas pela ditadura e, sobretudo, pela prisão Krenak. As histórias não revelam apenas dramas pessoais, mas também revelam como a política de Estado afetou o curso da história de grupos indígenas inteiros, né? Isso é muito significativo, porque essa passagem que o Rubens Valente nos traz, ela se estendeu de várias outras formas, porque o uso constante de uma violência institucionalizada, de um controle efetivo que foi feito para a contenção de rebeldes, inclusive com assessoramento de inteligência nacional, para que contesse possíveis assembleias indígenas, né, para que reivindicassem seus direitos, reivindicassem que eles fossem menos violados, inclusive territorialmente falando, né? O que vão ajudá-los nesse sentido vão ser muito colaborações externas de grupos não indígenas. Algumas organizações vão ter papel fundamental nisso, e um papel fundamental da Igreja Católica nesse período, através do CIMI, né, que é o Conselho Indigenista Missionário, e através dessas assembleias que eles organizavam, vão ter uma intensa mobilização para que cessasse essas práticas de genocídio indígena, né, de desterritorialização, que inclusive vai ser muito marcante em âmbito internacional por denúncias ao Tribunal de Russell à época. Se não me engano, não sei se era o primeiro ou o segundo Tribunal Russell, mas que vai ser, em sentido de América Latina, vai ser fundamental para a discussão e para chamamento da atenção dessas violações, e que vão se dar por meios de... essas discussões vão se dar também, inclusive, em âmbito internacional, por meio de congressos internacionais, e que, por exemplo, um manifesto, que é, inclusive, interessante, eu recomendo a leitura, porque traz de forma breve essas violações e essas indignações desse momento, que passa a ser um momento também efervescente de luta e de muita resistência. Isso a gente nunca pode esquecer, porque nunca deixaram de resistir a esse percalço, toda essa situação, que é o documento Ijuca Pirama, né? É um documento em que 12 ou 17 bispos vão fazer uma denúncia contra o regime ditatorial
e contra as violações indígenas. Pois bem, feitas essas considerações e as violações elas estão muito para além do que eu estou dizendo aqui, eu trouxe algumas percepções, algo que possa fazer uma análise com o objeto do curso e que quem tiver interesse posso deixar também material bibliográfico para aprofundarem, mas eu acho interessante pelo menos que seja lido para quem tiver interesse o relatório da Comissão Nacional da Verdade, um relatório específico, né, o temático. E vou deixar também um textinho do Rubens Valente, que vai tratar sobre a guarda rural e a prisão Krenak. Um textinho que eu me baseei também para essa discussão, mas que vai para muito além disso, toda essa discussão. Existe muito material, mas não o quanto deveria ter sobre o assunto. O que tira disso tudo é que o processo genocidário ele foi feito de forma sistemática, tudo em nome, gente, de um desenvolvimento nacional e de um progresso, como bem sabemos, que custou muitas vidas, né? A prática de matar indígena, de matar, não foi só a sangue frio, né? No sentido de agir. Ela foi muito comissiva também pelo Estado fechar os olhos a dados, a informações, também a prática do Estado de evitar conflitos e muitas vezes legitimarem o conflito fundiário que causou inclusive diversas violações corroboradas sempre pelo judiciário dessas violações, né? E que isso terá consequências profundas até hoje, quando a gente vai falar de demarcação de terras indígenas, e que vai refletir em diversos outros aspectos, como o suicídio de crianças indígenas, né, que é muito ligado à questão da ancestralidade, às suas terras, a uma cosmovisão que muitas vezes o branco não compreende, né? E que isso vai refletir o que é muito discutido hoje sobre a tese do marco temporal. Então é isso, pessoal. Agradeço pela atenção de todos.